Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. Maria, uma jovenzinha, só para a gente entender o contexto e caminhar todo mundo junto. Ela era noiva de José. E o noivado, dentro de uma cultura judaica, ele é praticamente a configuração de um casamento, exceto pela convivência marital, sexual. Mas o nível e os termos de responsabilidade são quase que equivalentes à consumação de um ato conjugal. Então é muita responsabilidade e é muito compromisso. Ela era muito novinha e ela vai se tornar noiva de José. E quem é José? O texto deixa claro. Gabriel, ele discorre sobre isso, né? Lucas fala abertamente sobre a biografia dele, dizendo assim: um varão chamado José da casa de Davi. Então José era da casa de quem? Davi. E Davi é a linhagem pela qual se manifesta o Messias. É nessa linhagem que todo o texto profético sobre ele manifesta a revelação que há de vir ao mundo, Jesus Cristo. E aí vamos lá. Gabriel atravessa essa realidade humilde, simplória, dessa pobre moça chamada Maria, e entrega para ela uma palavra que não vai mudar só o mundo dela não, vai mudar todo o mundo. Porque a verdade é que, guardadas as devidas proporções, todas as vezes que nós nos dispomos a cumprir o propósito que Deus tem com cada um de nós, você não impacta e muda só o seu mundo, mas o mundo de todas as pessoas que passam por você. E de igual forma, porém, em escala eterna, vai acontecer isso através da vida de Maria, porque ela vai gerar o Salvador do mundo. Aí Gabriel chega e ele faz uma saudação diferente. Mas como é que a gente sabe que essa saudação era diferente e não era comum? Isso já revela que Maria, apesar de ser uma moça simples, pobrezinha, como o texto mesmo apresenta no momento em que ela foi consagrar Jesus, ela é uma menina antenada nas coisas do céu. Porque eu só posso perceber que uma coisa é diferente quando eu sei como ela funciona costumeiramente. E ela sabia que esse não era o tipo de contato ou o tipo de palavra que normalmente um ministro angelical enviado por Deus cumprimentava as pessoas. Ele não vai dizer shalom, ele não vai dizer nada que lhe fosse mais propício. Ele vai dizer: salve agraciada. Tem um ponto de exclamação no texto. Salve agraciada. E ela fica temerosa, porque ela sabe o que isso significa de certa maneira. Está me dando um salve. Agraciada, eu fui favorecida em quê? A notícia anuncia um favor. A notícia anuncia uma bênção. A notícia anuncia algo incomum, inédito, sobrenatural. E temerosa ela aguarda o restante da notícia. Aí ele libera então a palavra: Maria, não temas, tu achaste graça, favor diante de Deus. Tu conceberás, tu darás à luz a um filho, mas não é qualquer filho, você vai dar luz ao Filho de Deus. Vamos pausar aqui só nesse momento. Ela fica impactada. Agora veja, Maria é sem dúvida uma escolhida de Deus para gerar Jesus. Ela era virgem, a sua castidade é notória no texto. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Por mais que Maria seja uma moça muito virtuosa, uma menina de virtudes excelentes, nós precisamos admitir uma realidade do texto. Não são suas qualidades que foram os fatores determinantes para que ela fosse escolhida por Deus. E isso aqui abre um leque para nós compreendermos que não é o nosso nível de habilidades, não é a nossa quantidade de virtudes, não é o tão competente e maravilhosa nós temos que ser para que encontremos favor
ou para que Deus nos escolha para algo inédito, sobrenatural, maravilhoso e com poder para impactar o mundo. E por que nós afirmamos que não são as qualidades de Maria, por melhores que elas sejam, que foram o fator determinante para que ela fosse a escolhida para gerar o Filho de Deus? Ora, primeiro, não podemos ser egoístas e egocentristas. Raciocine comigo. Dentro daquela cultura e naquela época, Maria era a única menina virgem. Era, gente. Era a única menina temente a Deus? Claro que não, haviam outras iguais, quem sabe até com maiores habilidades, maior recurso intelectual, mas nenhuma delas também foi escolhida. Por quê? Porque não é sobre habilidades, não é sobre mérito, não é sobre qualidade, não é sobre virtudes, vai me ouvindo, não é sobre seu nível de capacidade ou desenvoltura. Então de cara nessa tarde, já começa a jogar por terra todo bloqueio e justificativa que você usa para si mesma, para dizer que você não é boa o suficiente, para dizer que você não pode atingir propósitos excelentes e extraordinários da parte de Deus, porque você não fala todos os idiomas que queria falar, porque você não é tão habilidosa quanto você gostaria de ser, ou porque você não é crente desde que nasceu, ou isso ou aquilo. Porque nesta tarde, o que nós vemos, Deus falando conosco, através da maneira como escolheu Maria, logo de cara, é que não são qualidades ou virtudes, por mais importantes que elas sejam, elas jamais superariam o critério principal, que é qual? Ele diz, salve a agraciada. Ele continua e diz, não temas, achaste graça diante de Deus. O que é isso? Favor. O que é graça? Graça é favor não merecido. Então não é sobre o quanto eu mereço, é sobre o quanto Ele tem. Não é sobre o quanto eu posso, é sobre o quanto Ele pode. Não é sobre o quanto eu me sinto competente, é sobre o quanto Ele tem competência para garantir que sou eu independente da quantidade de habilidades e etc. que eu possa vir a ter. Ele diz, agraciada. Eu vou contar de 1 a 3, você vai gritar para quem está do teu lado e vai dizer assim para ela, é favor. Não contei até 3 ainda. Vou contar de 1 a 3. No 3 você vai dizer para ela, é favor. É graça. Favor não, você vai dizer é graça. Porque favor às vezes é recíproco, graça não. É imerecido. Eu vou contar de 1 a 3, você vai dizer, é graça. Eu vou fazer melhor. Vou aproveitar que estou numa maioria de mulheres. Você vai dizer assim, para de graça, porque é graça. E ela já entendeu. É 1, é 2, é 3, diga. Para de, porque é graça, é favor, é misericórdia, é bondade. Você é escolhida. Pare de gastar energia que deveria estar sendo usada no cumprimento do propósito para fugir com justificativas do propósito que Deus te entregou. Para de graça. Olha de novo aí, diga, para de graça. Para de graça. Para de se achar a última bolacha do pacote, a última água do deserto. Ou para de se achar aquele coiote, eu não me lembro agora qual era o desenho. Ó vida, ó céus. Pois então, pare com isso. Camille, aonde está o critério? Ora, o critério está aqui no texto. Por que foi a virgem? Aqui ó, foi ele uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem só vai ser mencionado depois que o nome de José, da casa de Davi, é mencionado primeiro. Então preste atenção. Por que o anjo não visitou? Ou por que a possibilidade não estava aberta para outras mulheres que fossem iguais ou até superiores a Maria, dado as virtudes e critérios que ela obedecia? Por um motivo muito lógico. Podem ter mulheres até melhor do que ela, mas só tem uma que está ligada à casa de Davi. A profecia, ou seja, a palavra que ministrava e que declarava que o cumprimento do Messias viria, estava totalmente ligada à casa de Davi. Totalmente ligada à casa de Davi, a linhagem de Judá. Agora responda para mim, quem é da casa de Davi, Maria ou José? Bora, quem é da casa de Davi, Maria ou José? Mas o anjo visitou quem primeiro? 2 coisas nós vamos aprender agora. Já estamos na 3ª.
Ele não vai a ela por causa dela. Ele vai a ela por causa dele. Abre a mente. Muito do que está para desenrolar-se na sua vida depende das pessoas que você se conecta. E isso não tem a ver com oportunismo, tem a ver com discernimento. Caminhe com pessoas que combinam com a palavra que você recebeu de Deus. O texto é claro, eu gostaria de romantizar, mas a Bíblia não foi feita para ser romântica, foi feita para ser verdadeira. Ele não vai a Maria por causa de Maria, mas ele visita Maria porque a noiva de José é uma só e ela se chama moça virgem, noiva de um varão chamado José. Aí se José quisesse se engrandecer, é porque eu sou José, a teologia também lhe tiraria toda a arrogância e diria, também não é por causa de você, mas é porque você é da casa de... E assim até chegar a glória de Deus. Então veja, a palavra está sobre a casa de José. A partir do momento que Maria se conecta à casa de José, a mãe do Salvador do mundo está conectada imediatamente ao propósito de Deus com aquela casa. Isso é tão poderoso, que Deus, escute isso aqui, Deus se compromete até com quem Ele não escolhe. Eu tenho que falar isso no seco, deixa eles ouvirem isso no seco, que isso é muito sério. A palavra de Deus declara acerca de si mesma que Ele é fiel e não pode negar-se a si próprio. Quando nós ou cantamos ou pregamos, dizendo que Deus é fiel, ainda que eu seja infiel, isso não significa que Deus é fiel a mim, mesmo diante da minha infidelidade. Não. O que a palavra de Deus está deixando claro é que a palavra de Deus, ela é tão fiel, que mesmo quando eu não estou completamente de acordo com o que Ele disse, se essa palavra que Ele liberou foi absoluta e não condicional, como por exemplo uma profecia direta na primeira pessoa, ela encontra lugar de cumprimento, não porque eu mereça, mas porque Deus não luta contra Ele mesmo. Significa que toda a palavra que Ele libera não volta vazia, antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Escute, João capítulo de número 15, ele vai dizer, meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. A vara que está em mim dá fruto, eu podo para que ela dê mais fruto. A vara que estando em mim, presta atenção, a vara que estando em mim e não dá fruto, eu corto para que ela seja lançada no fogo. Estai, pois, em mim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras permanecerem. Ele diz, em mim, às vezes vocês só estão, mas o cumprimento de uma palavra não se dá por estado, se dá por Olha para mim, por que ambas as varas, a que frutifica e a que não frutifica, está na mesma videira, mas só uma parte frutifica e a outra não? Explica para mim como é que pode isso. Aqui, bota essa cabeça para funcionar. O agricultor é Deus, a videira é Jesus Cristo. As varas somos nós. O texto é claro, todas as varas estão enxertadas na videira. A videira é quem? Todas elas estão sendo alimentadas da mesma forma. Mergulhando no entendimento aqui, todas elas estão enterradas na mesma terra. Todas elas estão tendo a oportunidade igualitária de receber os mesmos nutrientes. Mas por que só uma parte delas frutifica e a outra não? Se todas estão tendo a oportunidade igualitária, porque não é sobre elas estarem nele, todas estão. Aí quando ele diz, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, o que é que ele está dizendo? O resultado do fruto não é o quanto vocês estão em mim, mas é o quanto eu estou. Isso se revela na permanência da palavra. E ele continua, e ele diz, estai pois em mim, e se a minha palavra permanecer em vocês, isso aqui é condicional, pedireis o que quiserdes. Ele diz, eu vou pensar. Ele diz, eu vou estudar seu caso. Pedireis o que quiserdes e isso será. Isso deveria gerar uma pergunta em você. Por que você fala com o agricultor em nome da videira, enxertado nela, mas não recebe resposta das suas orações?
Porque a palavra de Deus é verdade. Ele não disse, vou pensar. Ele disse, pedireis o que quiseres no meu nome e isso será feito. Não tem nem a parte do meu nome, estou confundindo o texto. O texto de João 15 diz, pedireis o que quiserdes e isto será feito. Por quê? Porque Deus não é fiel à cor da minha pele, dos meus olhos ou à minha conta bancária. Deus é fiel à sua. Deus só reage à sua. O comprometimento de Deus é com a sua. Eu vou falar bem rasgado, o compromisso de Deus não é com a minha adoração. O compromisso de Deus não é com a minha devoção, isso é privilégio meu. O compromisso de Deus é com a manifestação da sua palavra. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Por isso, todo o evangelho se baseia no entendimento de que a nossa vida manifeste a palavra, porque ela é a expressão viva da vontade de Deus. João capítulo de número 1. João não começa falando sobre o nome do pai de Maria. João não começa falando sobre o nome da mãe de Maria. Ele já começa dizendo, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha para mim, igreja. João está falando de quem ali no capítulo 1? De quem? Bora, abra a boca. De quem? De Jesus. Ele está dizendo que Jesus é o verbo e que o verbo é Deus, sim ou não? Então o que é verbo? O verbo é palavra. Ele está dizendo que Jesus é a palavra e a palavra é Deus. O que ele está dizendo? A palavra manifesta Ele e Ele manifesta a palavra. Por isso, quando Ele ministrava, Ele dizia, em verdade vos digo. O que ele está dizendo? Sou a verdade que prego e sou a verdade que vivo, porque a verdade não é uma história, a verdade é uma pessoa. A verdade sou eu. A verdade é a pessoa de Cristo. Por isso o texto diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vem comigo. Não se vive realização que manifesta a glória de Deus fora da palavra. Volta para Maria e você vai entender tudo que está para se desenrolar na vida dela, até a permanência de seu nome na história, não tinha a ver diretamente com as suas qualidades ou virtudes, mas tinha a ver com a graça de Deus se manifestando sobre ela, mas por um motivo, qual? Ela estava conectada a uma casa que estava debaixo de uma promessa. Isto é muito sério. Muito sério. Deus se comprometeu certa feita com uma responsabilidade de alguém que Ele nem havia escolhido, só para honrar a palavra que Ele deu a Abraão. Estou falando de quem? Agar. Lembra a palavra da promessa dada sobre a casa de Abraão e Sara? Sara vai conceber um filho. Só que o tempo passava, a promessa não se cumpria, mas ela estava debaixo da? Bora, ela estava debaixo da? Quando ela viu que a palavra não se realizava como ela imaginou, ela pegou a sua serva Agar, colocou na cama de Abraão, e aí a mulher concebeu, e ela teve um filho chamado, quem deu esse nome para ele? Deus. Quem visitou ela no deserto quando grávida dele pensou que ia morrer? Ela falava na linguagem original egípcio, porque ela era do Egito. Mas quando ela viu, ela disse em hebraico, Eu Roi. Eu vi o Deus que me... Sabe o que ela está dizendo? Agora eu vi que o Deus de Abraão me conhece. Aí olha o que o Senhor diz para ela. Volta, se humilha debaixo da mão da tua senhora Sara, porque deste menino eu também, o que é também? Adeno de quem não estava originalmente numa palavra. Só que por causa de uma atitude de quem estava debaixo da palavra, até quem não havia sido escolhido foi introduzido. Então olha para quem está do teu lado e diz, isso é muito sério. Olha de novo e diga assim, a palavra que você carrega, fala sem gaguejar, a palavra que você carrega é mais forte do que você pensa. Olha para ela ou para ele e diga assim, cuidado com quem você traz para sua mesa. Cuidado com quem você se conecta. Cuidado com quem conecta você às pessoas. A palavra de Deus na sua vida trafega como ponte aonde você for. A palavra de Deus na sua vida
é como uma árvore forte, de raiz profunda, que tem o poder de dar sombra a todo aquele que se abrigar debaixo de você. Então vigia, tua casa não é para todo mundo, tuas cadeiras não são para todo mundo, teu telefone não é para todo mundo, teu carro não é para todo mundo. Vigia, porque tem guerra até hoje entre Palestina e Israel, porque um dia Sara disse: deita com essa moça. E Deus se responsabilizou. Por quê? Porque uma coisa é Deus fazer promessa. Não é para todo mundo que Deus faz promessa e aliança ao mesmo tempo. Tem gente que Deus faz promessa, cumpre promessa, e amém. Tem gente que Deus faz promessa e faz aliança. Ó, com os hebreus, promessa. Com Moisés, ó, o que ele disse para o povo: vou introduzir esse povo na terra que jurei aos seus pais que lhe daria. O que ele está dizendo? Vou cumprir o que eu, mas a minha presença não vai mais com vocês. Aí Moisés está preocupado com a terra? Está preocupado com a ali? Se a tua presença não for conosco, não me faça subir daqui. O que ele está dizendo? Para mim só tenho alegria no cumprimento da promessa se ela vir acompanhada da nossa. Se eu tiver que escolher, mantém a aliança e arrebenta com tudo. Não me faz questão nenhuma. Ele sabia que o mais importante era o Senhor e a manifestação da sua palavra. Quem é Deus? Olha para cá. Quem é Deus? A manifestação do eu sou. Êxodo capítulo 3, quando ele se manifestou a Moisés. Camila, o que isso tem a ver com Lucas 1? Tudo. Porque eu estou falando sobre se associar a pessoas que estão debaixo da mesma palavra, ou que correspondem à palavra que você recebeu. Veja, quando o Senhor apareceu para Moisés em Êxodo capítulo 3, ele disse assim: olha, quando eu chegar lá para libertar o povo que tu disses que eu ia libertar, que eu vou libertar, quando eles me perguntarem quem foi que me enviou a eles, o que eu respondo? E o Senhor vai dizer: diga para eles que o eu sou te enviou a eles. Só que eu sou o quê? Eu sou tanta coisa que não é em uma conversa de 30 minutos, 1 hora, sabe lá quanto de sarça, que você vai saber quem eu sou. Vai libertar o meu povo. O que ele está dizendo? No caminho você vai saber quem eu. Aí agora transporta com o povo para o deserto. O que ele é? Ele deixa claro: eu sou água que sai da rocha, eu sou roupa que não acaba, eu sou maná que desce do céu, eu sou mel que brota da dura pernedeira. Eu sou coluna de fogo durante a noite, eu sou nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. Eu sou o que você precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da palavra que eu liberei. Deus não é eu tenho, Deus é eu sou. Deus não é eu posso, Deus é eu sou. Eu, se ele for, posso até dizer posso. Eu, se ele for em mim, posso até dizer tenho. Mas ele não precisa dizer tenho. Ele não precisa dizer posso. Ele é o eu sou. Eu vou ser, ou você vai ver quem eu sou. O que você precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da palavra que eu liberei. Moisés então compreende quem é Deus. Deus é tudo aquilo que ele diz ser. Deus é digno de toda a minha confiança, porque ele é fiel para cumprir a sua palavra. Porque Abraão Deus chama de amigo, porque Abraão foi o único homem a quem Deus não precisou dar nenhuma promissória, a quem Deus não precisou provar que era quem dizia ser, para que ele cresça que a sua palavra era o suficiente para cumprir o que ele falou. Por isso a régua da fé foi medida através da vida de Abraão. Na galeria dos heróis da fé, a régua da fé é medida em Abraão, porque a partir dele Deus determina que o homem não precisa vê-lo para saber quem ele é, basta o homem ouvir. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: para gerar fé não é necessário muita coisa não, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Jurou Deus a Abraão dizendo: vou fazer, e tu saberás que eu sou, e não havendo ninguém que pudesse jurar, ou seja, nada que houvesse
provar, que tivesse como provar que o que Deus estava falando ele era capaz de fazer, jurou por si mesmo. E Abraão creu. O que é isso? Abraão ouviu a voz de Deus e entendeu isso aqui, ó. A palavra dele é o suficiente. Deus gostou do que viu e falou: ok, então ouvir a minha palavra é o suficiente para que ela se manifesta. Você ouve aqui, e se receber, eu manifesto ela onde você for. A minha palavra é o suficiente. Por isso o autor da carta aos Hebreus vai dizer claramente: ela é viva. Olha para quem está do teu lado e diga assim: viva. Tá fraco, vou contar de 1 a 3, você vai gritar. Camila, eu não sou de gritar, veio no horário errado. No 3 você vai gritar e vai dizer assim para essa pessoa, você vai completar. Eu vou dizer a palavra de Deus, você vai dizer para ela: é viva. Prepara aí, é 1, é 2, é 3. A palavra de Deus é... A palavra de Deus é... Você pode estar olhando aí agora eu pregando e dizer assim: olha como Deus a usa na palavra. Deus olha a mesma ação e diz: olha como a minha palavra a usa. Porque para Deus não sou eu que estou usando ela, é ela que está se movendo. A cura que você recebeu foi ela, a presença que você sente é ela. É por isso que se uma criancinha de 2 anos, 3 conseguir falar alguma coisa dela aqui no microfone, você também vai receber, você também vai sentir, porque não é sobre quem lê ela, é sobre quem ela se manifesta na pessoa. O Senhor está dizendo: a minha palavra é o suficiente, a minha palavra é viva, a minha palavra é eficaz, a minha palavra é útil, a minha palavra não depende de circunstâncias favoráveis para se tornar tangível. Bata o pé no chão bem forte aí agora e me diga: tá sólido, tá sólido, tá firme. Bata o pé, menina, tá firme. Está firme. O Senhor está dizendo: minha palavra é mais segura do que o chão que você está pisando. Minha palavra é mais sólida do que a cadeira que você está sentado. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Segura na palavra, se apega à palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Lucas capítulo de número 5. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas Jesus disse: voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro diz: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua lançaremos a rede. E pegou peixe ou não pegou? Pegou ou não pegou? Davi vai dizer: como é que o jovem vai se tornar santo na mocidade? E ele diz: observando seus mandamentos conforme a sua lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua martelo que esmiuça a penha, espada que entra na divisão. Não é você que comanda ela, é ela que comanda você. Ela não precisa do seu ânimo para acontecer, é você que precisa ser animado por ela para crer que Deus faz. Volta para Moisés e eu volto para Lucas para você entender. Um dia Deus decide, aparentemente, para provar a fé de Moisés: vou destruir esse povo de dura cerviz, ele é rebelde. E na travessia do deserto ele diz: vou consumir todos. E chama Moisés para falar dessa conversa. Aí ele diz assim: Moisés, ó, escuta isso aqui. Moisés, tira o teu povo de diante dos meus olhos, porque esse povo é rebelde e de dura cerviz. Tira esse povo de diante dos meus olhos, porque no furor da minha ira, de uma vez só, eu os consumirei. Olha como é que Moisés responde: meu povo não. Quando Deus apareceu para Moisés em Êxodo capítulo 3, alguém lembra o que ele disse a Moisés? Vai libertar. Alguém lembra? Qual foi o pronome? Alguém lembra? Vai libertar o quê? Aí agora Deus chega para Moisés e diz assim: tira de diante dos meus olhos o... Olha como Moisés, abre aspas, convence, fecha aspas, Deus. Ele tinha amor pelo povo? Tinha. Porque antes de Deus escolhê-lo, ele era tão brabo que matava a gente.
mas depois que foi separado, se tornou o homem mais manso da terra nos seus dias. Ele amava o povo, sim ou não? Sim ou não? Tanto é que ele não pede a presença de Deus para ir com ele. Ele disse: se a tua presença não for, um líder de verdade usa toda a intimidade que tem com Deus, não para si, mas para o seu povo. Aí, ele poderia ter usado sentimentalismo. Ele poderia ter usado compaixão, sentimentos nobres como apelação de misericórdia. Mas ele sabe que Deus não reage prioritariamente a emoções, mas reage imediatamente. João 15, pela sua. Tira o teu povo de diante dos meus olhos, porque no furor da minha ira eu os consumirei. Aí Moisés: meu povo não, teu povo. Porque quando tu, olha isso, me chamaste naquela sarça, tu não disseste: vá libertar o meu povo. Não, não era meu. Tu disseste: vai libertar o meu. O que ele está dizendo? O Senhor pode fazer o que quiser, só não esquece que esse povo não é meu. Esse povo é porque tu disseste. E é isso aqui que eu acho lindo no versículo. Porque tu disseste. Então veja, ele está colocando diante de Deus o que ele sente. Ele está colocando diante de Deus o que ele gostaria que Deus fizesse. Ele está colocando diante de Deus apenas uma coisa. O quê? De quem? Como que ele conseguiu fazer isso? Não se esquecendo do que Deus lhe disse quando lhe chamou. Por que tem coisa que você pede e não recebe? Porque você não traz à sua memória a esperança do que ele te disse quando te chamou. Olha que cartada incrível! Porque tu disseste que o povo era seu. Aí Deus disse assim, estou parafraseando o contexto, tá? Aí Deus diz assim: eu vou começar uma nova geração a partir de você. Olha como ele responde: e como vai ficar o que tu disseste a Abraão, teu servo? E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.